Boa tarde a todos. Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai, e vamos deixando toda essa energia, essas vibrações desta casa, irem penetrando dentro da gente, que possamos sentir a leveza em nossos corações, sentir-nos acolhidos, e que todos que forem passar pelo médico saibam que já estão sendo tratados desde o Evangelho, que possamos nos manter sempre atentos às palavras de Jesus e aplicá-las no nosso dia a dia, a fim de nos melhorarmos em nosso caminho evolutivo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde. Tudo bom? Oi, Carlete. Que bom te ver aqui. Esse era o tema do José Roberto, mas ele deve estar atrasado aí na estrada. O Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho, tá? Vem bem depois do Bem-aventurados aflitos, né? E Jesus diz assim, no Evangelho de Mateus: Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, aprendei de mim que sou brando e humilde de almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, esse Consolador prometido que Jesus, quem está assistindo a série The Chosen, está vendo lá? E Jesus fala, né, nesse último capítulo, que passou ontem, né, a quinta temporada, ele fala para o grupo, né, eu vou mandar o Espírito que vai estar com vocês, que vai consolar vocês, né? É muito bacana a gente saber, né, dessa preocupação do Cristo, né? E o jugo, gente, o que é o jugo, né? A gente lembra que Jesus falava para os camponeses, para as pessoas que viviam lá com ele, né? Usava exatamente do dia a dia deles, porque se hoje a gente não entende, imagina naquela época, como que Jesus poderia falar das coisas, né, do mundo espiritual, se mal o pessoal conhecia a própria matéria, né? Então, ele usava as coisas que o pessoal sabia, entende? Poder fazer uma comparação. Então, eles dizem que o jugo é aquela peça, porque eu também não conheço nada de campo, né, gente? Então, me dá um desconto aí. Sabe aquela peça que bota quando faz parelha de boi? Que tem os dois boi, 2 cavalos, assim, né? Que o carro de boi que vai puxar, ou lá no Egito talvez fosse camelo, não sei. Então, é aquela peça que mantém os dois juntinhos, né? E que um não se separa do outro, né? E um alivia o outro. Então, quando Jesus fala do jugo, né, de andar com ele, é leve, aquilo não pesa, porque os que cuidavam dos animais, eles tinham o cuidado de não machucar, né, de colocar alguma coisa por baixo, né, para não causar peso. E é suave também, porque Jesus conhece a gente, sabe do nosso passado, sabe, percebe pelas nossas intenções o caminho que a gente está querendo seguir, entende? Ele é todo compreensão, acolhimento, amorosidade, perdão incondicional. Quer dizer, então, vinde a mim, né? Porque o meu fardo,
aquele negócio é leve, o jugo é suave. Eu não vou oprimir você, eu não vou obrigar você a estar, mas eu vou estar ali do lado, né? Então, muitas vezes, as pessoas pensam, né, que a gente, quando ora, é como se, aí eu vou rezar, ele ouve e me vai e me faz alguma coisa. A mente do Cristo cobre o planeta. O pensamento dele, o sentimento dele envolve todo mundo. Entende? É a gente que tem que erguer um pouquinho e acessar. E ali as bênçãos são constantes, gente, tá o tempo todo. Então, como que Jesus alivia a dor da gente? Pelo que ele ensinou. E o que ele ensinou? Não vos inquieteis com o dia de hoje, com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu problema. Quando você botar a mão na charrua, não olhe para trás, porque quem olhar para trás não é digno de mim. Outra coisa que ele falava, né? Não faça ao próximo o que você não deseja que o próximo te faça. Ame ao próximo como amas a ti mesmo, né? Olhai os lírios do campo, ou seja, desapegue-se um pouco do mundo material. Não é fugir, nem ignorar, mas saber dosar com equilíbrio, né? O episódio da moeda, por exemplo, né? Então, como que está essa moeda? Tem as duas faces? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. É tão simples, né? Quando a gente bota assim as coisas, fica tão... Por isso que é suave e é leve. Andar com Cristo fica tudo mais leve, mais suave. Porque a gente sabe que Ele está querendo o quê? Que a gente se veja como espírito que nós somos. Nós somos esse corpo expressa a gente, esse corpo nos abriga, não é? Para poder a gente, né, estar em contato aqui, mas essa persona também vai acabar. Quer dizer, então, o chamado de Jesus, né, para nos consolar é a vida eterna, né? Então, confia que a vida continua. Eu vim para que vocês tenham vida eterna. E a gente, né, a gente tem. Entende? Ninguém vai morrer. Todo mundo sobrevive. Então, o que é mais importante? Essa eternidade do lado de lá ou essa temporalidade do lado de cá, né? Tão pouquinho tempo aqui, 100 anos não é nada. Né? E continuando, ele diz assim aqui o Evangelho, né? Todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda dos seres queridos, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso. E nenhuma esperança vai suavizar a amargura. E a gente vê muita gente assim, né? Perde alguém, perde alguma coisa, fica desesperado, se abate, né? Então, Jesus coloca uma condição para essa assistência, para essa felicidade que ele promete aos aflitos. A condição está nesta lei. O jugo é a observação da lei. E o jugo é leve porque a lei é suave. Porque a lei, a maior lei que Jesus, né, deixou, ele pegou do Antigo Testamento, né, no Levítico e, se não me engano, no Deuteronômio. Amar a Deus sobre todas as coisas está no Antigo Testamento. E a outra, amai ao próximo como a vós mesmo. Nisso tudo está todo mundo. Está todas as leis. Está tudo que a gente for evoluir vai chegar neste ponto. Amar a Deus e amar o próximo como a nós. É o amor. A lei maior é o amor. Então, observar essa lei. Lógico que nessa etapa que nós estamos, é difícil, porque a gente confunde muito o amor com o apego, o amor com o prazer, né? Então, a gente nunca sabe exatamente o que é o amor verdadeiro, que foi o que Jesus exemplificou, né? Mas, devagarzinho, a vida
o dinamismo da vida vai levando a gente a gostar, a se desapegar, a buscar uma consolação. Então, a dor sempre é essa grande mestra na vida da gente, né? Porque ela vai fazer a gente procurar uma saída, procurar uma resposta. Por que eu estou sofrendo? O que aconteceu? Por que eu estou assim? Entende? Aí você começa a se inquietar. Então, a dor é um movimento interno dentro de nós, né, que nos faz pensar, muitas vezes na revolta, mas mesmo assim, uma hora a revolta cansa, né? E a pessoa, e alguém, sempre aparece alguém na nossa vida para dar um conselhinho, para dar uma alavancada, né? Não, mas você está assim, mas olha, né? Às vezes é uma mensagem que a gente pode estar dando. Então, é muito importante, nós que temos algum conhecimento da doutrina, né? Todos que estão aqui têm, da gente dar sempre testemunho, da gente passar não só a palavra, mas principalmente o sentimento, a emoção. Tenha fé. Você segura ali na mão, confia em Jesus, entende? Não se abata, né? Jesus pediu para a gente ter ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou isso na véspera de ser preso, para ir para a cruz. Tenha bom ânimo, entende? Então, se a gente puder passar mais do que a palavra, a energia, a força, sabe? Num abraço, numa mão, tenha bom ânimo, tenha fé, tenha esperança. Deus não ia criar, e se a pessoa for meio, né? Imagina, você acha que Deus ia criar esse universo, só nós aqui na Terra, para uma vida? E quem vive só um dia? E os que nem chegam a um dia, né? Que morre antes, um aborto, uma coisa. Tem lógica? Então apele para a lógica, apele para o racional da pessoa, né? Isso que o capítulo é o Cristo Consolador. E todos nós podemos ser esse auxiliar do Cristo a consolar quem estiver sofrendo. Tenha calma, tenha fé, tenha esperança, mas fazer isso com convicção, porque vale muito mais a energia que a gente emite, né? que você passa ali, que impregna todas as células ali, o corpo, o campo mental e tudo, do que só falar para agradar, né? Então é importante a gente estar ajudando, né? E Jesus prometeu também esse outro consolador, que é o Espírito Verdade, que foi a equipe que trouxe até Kardec, né, através das mesas girantes, essas informações do mundo espiritual, né? Então, quando Jesus disse, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, de que forma, né, se achar feliz sofrendo, se a gente não sabe por que sofre? Então, o Espiritismo vem dizer por que a gente sofre, né? Por que a gente adoece? Tudo está no espírito. A doença está no espírito. O espírito modela o corpo físico. O corpo físico é um dreno das nossas imperfeições morais, porque a doença é sempre uma consequência de uma imperfeição moral, né? É excesso de bebida, excesso de comida, mágoa, raiva, ódio, agressão, egoísmo, orgulho, vaidade, tudo isso é moral, que vai contaminando a gente, que vai adensando nossas energias, que vai, entende? Se a gente fosse, é como fazer um suco e botar um monte de impurezas, né? Como anda o cafezinho nosso, né? Cheio de impurezas. Então, aí você vai coar e ficam as borras agora no fundo da xícara, né? Então, por quê? Porque está cheio de coisas que não é só café mais, né? Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas eu já troquei 4 marcas de café, está tudo igual. Então, essa impureza é ruim, né? Pois é. Nossos sentimentos vai contaminando nossas energias. E o perispírito, ele modela o corpo físico, né? Então, as energias dele vão formatar depois nossas células, nossos órgãos. E aí, adensando, a gente começa a ter problemas.
Às vezes vem de outra vida, às vezes a gente cria nesta vida, né? As mágoas, né? Tanto que a metafísica fala muito do câncer de mama, por exemplo, que é mágoa, tristeza profunda, pneumonia, tristeza, né? Coluna travada, dificuldade de flexibilidade, entende? Então, tudo reflete, o nosso sentimento e pensamento vai refletindo no nosso corpo físico, né? Então, quando a gente adoece, ou a gente deu causa nesta vida mesmo, uma vida desregrada, ou a gente já tinha e o corpo é o dreno. Então, é uma oportunidade do espírito botar para fora e aí ele fica bem. Na próxima vida, já não vai ter aquele problema, né? Não tem o efizema, não tem mais o câncer, não tem mais... Entende? Então, a gente não deve achar que a doença é um castigo. Aí, eu fui no tal lugar e eu peguei um vírus, peguei uma gripe. Por que a gente pegou? Ressonância. Porque nossas energias vibravam naquela mesma faixa que o outro tinha. Entende? Por isso a gente pega. Então, porque, gente, se fosse por acaso, parem e pensem um pouquinho. Deus seria doido, né? Não teríamos um Deus perfeito, né? Onisciente, onipotente, onipresente, né? Soberanamente justo e bom. Isso são os caracteres que a gente conhece de Deus, né? Numa comparação com a nossa própria vida, né? O ser humano. Mas Deus é muito mais do que isso. Então, tudo é lei, e a lei é justa e é para todos os reinos, gente. Não é só nós, não, mas o animal, o vegetal, o reino mineral, tudo está dentro da lei. Tudo é lei de ação e reação. Então, nós não ficamos doentes por acaso. Teve gente que teve Covid, teve gente que não teve, teve gente que teve 2, 3 vezes, teve gente que não teve nenhuma, né? Por quê? Entende? A faixa vibratória. Não é questão de ser bom ou ruim. Não é isso. Mas é a vibração da gente. Entende? Então, é muito importante, né? Hoje, segunda-feira, que é um dia dedicado assim mais à busca da saúde, né? O José Roberto, os remédios, da gente refletir, né? Nessa parte, né? Por que eu adoeço? Como estão minhas emoções? Como estão meus sentimentos? Como estão minhas intenções, né? Com que intenção estou fazendo as coisas? Como que eu estou? Entende? Trazer para dentro da gente o que a doença quer me ensinar. Tem uma amiga, ela não está aqui agora, machucou o pé, né? Então, 2 meses parada ali, o que a doença... Olha, é dor auxílio. Você estava caminhando muito acelerada, de repente precisou dessa brecada para fazer um balanço. Ela está descobrindo um outro caminho para ela. Estava muito contente ontem, ela me ligou. Porque se não fosse isso, não ficava parada, né? Não ficava refletindo. Poxa vida, agora, entende? Isso eu não posso fazer o que eu fazia, ela não podia trabalhar, então começou a ver outro ramo de negócio. Entende? Então, a gente tem que ver por que a vida me deu essa brecada agora. Por que eu estou assim? O que significa, por exemplo, uma gastrite? Né? Por que eu estou queimando? O que eu não estou digerindo emocionalmente, não só fisicamente, entende? Porque depende do jeito que a gente come. Se a gente comesse com gratidão, se a gente, sabe, potencializasse a comida, nossa, espinafre, né? Tem ferro. Aí você já está registrando na sua mente o ferro, né? A cenoura tem vitamina C, né? É isso? Vitamina A, D. Dos óculos, né? Então, você potencializa, entende? Então, aquilo, a gente nem precisaria comer demais e estaríamos já ajudando o estômago a absorver, todos os órgãos a absorver, entende? Mas a gente come vendo TV, celular, coisa assim, né? Então, nós somos muito distraídos, né? Então,
o Cristo sempre pediu assim, que a gente tivesse atenção, né? Esteja presente. O que é orar e vigiar? Né? Não é orar, rezar. Pai Nosso, Ave Maria, papapá. Não, é estado orante. É um estado em que você sabe que Deus está, que você está sob Ele está acima. É como se fosse a gente estivesse andando num céu nublado, por exemplo, que você vê a nuvem. Então Deus está. E qualquer coisinha, oh meu Deus, obrigado, Senhor. Oh, entende? É automático, né? Você pensa em Deus, você sente Deus, entende? É um estado que é, por exemplo, uma coisa mais fácil para entender, né? Se alguém importante chama a gente para ir junto, a gente bota a melhor roupa, a gente vai andar bem, vai ficar preocupado de não falar besteira, de não rir. Poxa, vamos supor que fosse, né, o governador aí, né? Alguém assim, venha passar um dia aqui comigo. Você vai usar a etiqueta social, não é isso? E diante de Deus, como que a gente fica? Imagine Deus. Deus está com a gente. Ele está em nós. E como estamos com Ele? Como a gente anda com Deus? Entende? É tudo isso, gente. Parece umas coisas assim, né? Mas são detalhes que a gente tem que ir se acostumando a pensar nisso, né? Então, tem musiquinhas que falam. Tem uma, acho que é do Nando Cordel, eu estou em Deus, Deus está em mim. E é um ritmo gostoso que você vai cantando, sabe? E você vai sentindo a energia. Então, buscar no nosso dia a dia momentos dentro do dia que a gente possa se ancorar nessa energia divina, respirar, né? Fazer uma respiração profunda, sabe? Encher o diafragma, soltar, isso acalma todos os órgãos, entende? Então, o tratamento, né? A gente busca às vezes na bandeja, né, o remédio, a gente toma automático, mas se não tiver esse movimento interno, a saúde não acontece, fica capengando, né? Porque a gente tem que dar essa nossa parte, a nossa contribuição é o nosso corpo, né? Porque se fosse tudo igual, os remédios faziam efeito para todo mundo, mas tem gente que toma e fica bem, tem gente que toma e não fica, tem gente que cura com quimioterapia, tem gente que não cura, tem gente que nem quimio faz e fica curada, tem gente que morre. E o remédio é o mesmo. E por que não bate? Nosso campo mental, porque cada um é um, e é a mente que comanda. Então, uma mente que busca, que ora, e não é rezar, falar com Deus, como Jesus disse. Quando você quiser, né, orar, entra em secreto no teu quarto, fecha a porta, olha que são palavras dele, né? E ora em secreto. Ninguém precisa saber que você está rezando. E você não precisa buscar palavras de outros, né? Porque cada um fez a sua prece. Cáritas fez uma prece linda, mas é dela, de Cáritas. A gente pode ler, lógico, né? A gente vai, usa, mas a gente também pode criar nossa prece, né? Tão bonita quanto, porque não vai se fazer comparação de beleza, né? Deus não está olhando essas coisas. Então, é falar do coração, sentir o que está dizendo, entende? Então, tudo isso é o Cristo Consolador, gente. E aí tem umas mensagens, né? Não posso deixar de ler essas mensagens do Espírito Verdade. Aí olha só o que ele disse na época de Kardec. Eu venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, eu reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim,
todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ele quer dizer mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Ele quer que vos socorrais e que não mais a voz dos profetas ou a voz dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição. A vida é a prova escolhida durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afastai o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos conduzir. Vós, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Eu estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender uma mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias e os sonhos, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditavas o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Isso quem disse foi o Espírito de Verdade em Paris. Então, gente, é isso. Zé Roberto chegou já? Não chegou ainda o José Roberto? Vamos terminar? Tá. Então, é que estou dando tempo para ele chegar. Nessa outra mensagem aqui, o Espírito Verdade diz assim: eu sou o grande médico das almas, eu venho vos trazer o remédio que deve curá-los. Os fracos, os sofredores, os doentes são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures a força e a consolação, porque o mundo não vai poder te dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que saciam do vosso sangue mais puro, que vos fere quase sempre mortalmente, que no futuro vocês, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamaste. Então, nesse momento, a gente vai, relaxando um pouquinho o corpo, fechando nossos olhos, se vocês quiserem, evidente. Respira profunda e lentamente, solta a respiração pela boca, como se estivesse soprando uma vela.
imaginando que está pondo para fora as inquietações, as preocupações, os medos. E quando respirar, imagina a luz divina descendo sobre sua cabeça, te envolvendo, tocando todas as células do seu corpo, todos os órgãos. E se você tiver com algum problema, estômago, coluna, cabeça, dirige essa luz, essa energia para o local, através da respiração. Manda o oxigênio para lá, para aquele local dolorido, para o coração, para o timo. Vibrando paz, fé, confiança. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão ao nosso corpo. Todas as células são trilhões, mantendo o nosso corpo em pé, funcionando. Gratidão a Deus por tudo, pelo mundo, pelo planeta, por todos os reinos que nos sustentam. O vegetal morre para nos dar vida, o animal e nós. Então, nesse momento, vamos pedindo ao Pai que a gente também possa, ao receber tanta energia e tanta vida, servir também, partilhar o que nós temos, o que somos, o que sentimos. Desejar, Senhor, ser um instrumento de Tua paz. E onde houver ódio, que a gente possa levar o amor. Onde houver ofensas, que a gente leve o perdão. Onde houver discórdia, que a gente leve a união. Onde houver dúvidas, que a gente leve a fé. Onde houver erro, que a gente leve a verdade. Onde houver desespero, que a gente leve esperança. Onde houver tristeza, que a gente leve alegrias. Onde houver trevas, que a gente leve a luz. Fazei, Senhor, que a gente procure mais consolar os outros do que ser consolado, compreender mais a dificuldade do outro do que ser compreendido por ele, amar muito mais do que a gente deseja ser amado, pois é dando de nós que a gente recebe, é perdoando cada ofensa que a gente é perdoado, e é morrendo para essas ilusões que a gente sente que é espírito, que temos vida eterna e imortal, e aí a gente vive a vida plena já, nesse momento. Que Jesus nos abençoe, e vamos ouvir então o Pai Nosso com Daniel. Nós estamos buscando a evangelização, que a semana que vem já recomeça, para que possa participar mais, né? Os pequenininhos, pois é de pequenininho que vai para frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém.